nós, como médiums, não conseguimos saber de todas as coisas. Deus é o único que consegue saber de tudo, porque Ele é o dono de tudo. Então, temos que observar que nós temos capacidade, sim, de chegar mais além, só que quando tem a permissão da espiritualidade, amigos. Então, estamos a questão de evoluir a cada encarnação, porque a gente aprende, a gente evolui. Mas o homem, ele passou de um espírito encarnado que era mais grosseiro para um espírito mais afinado, né? Um espírito um pouco mais esclarecido. Começou a se esclarecer, começou a melhorar, começou a caminhar, a mudar, conforme cada encarnação que a gente reencarna, a gente começa a melhorar, mudar, enfim. Mas por que a reencarnação ela existe? Nós podemos colocar os exemplos das crianças, porque a gente vê tanta criança que consegue fazer conta de cabeça sem ao menos ter ido à escola. E às vezes consegue fazer a conta que o professor na calculadora faria, ela faz de cabeça. Então, por que nós vemos crianças que nunca tiveram uma aula de piano tocando piano melhor que o professor? E por que nós vemos, se a reencarnação não existisse, tantos problemas kármicos que nascem crianças? Então isso vem muitas vezes de outras encarnações que habitamos aqui, porque a gente volta para que a gente possa cuidar melhor da saúde, cuidar melhor do corpo. A cicatriz que eu levei um tiro, por exemplo, da encarnação passada, eu posso voltar com problema no coração ou com a cicatriz. Pode. Mas isso apenas quando, em muitos casos, isso é. Mas tem outros casos que não, né? Depende muito. Porque nem todos, né? Por estarem doentes, são por coisas kármicas. Tem pessoas que ficaram doentes porque já tinham tendência, porque não cuidaram bem nessa encarnação e acabaram ficando doentes nessa encarnação. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler bastante os livros que nos respondam essa questão, para que a gente possa compreender, né? Porque não é simples. Uma questão que a gente observa que é importante é a gente espalhar o Evangelho numa questão que a gente não coloque o preconceito no meio. Por exemplo, eu sou kardecista, mas ele por ser de outra linha, de não acreditar no que eu acredito, ele não serve. Então, muitas vezes nós estamos o quê? Nós estamos separando as pessoas, nos separando das pessoas, nos separando, e nós temos que respeitar as diferenças. E temos que entender que o Espiritismo, ele não criou a lei da reencarnação e muito menos a mediunidade. A lei da reencarnação foi criada por Deus. E a mediunidade
ela existe em todas as religiões. Tem pessoas que são, exemplo, evangélicas, que são médiums. Tem pessoas que são católicas, que elas são médiums. Todas as religiões têm seus médiums. Só que muitos não sabem ou não têm compreensão disso. Então, não foi o Espiritismo que criou. Isso existe e isso é a necessidade, porque Deus permite com que nós tenhamos a mediunidade para que a gente possa auxiliar aqueles que estão em necessidade. Agora, uma coisa é certa, que nós, quando alguém faz mau uso da mediunidade, ela é temporariamente tirada. Por quê? Porque está fazendo mau uso, está usando para o mal. Então, nós temos que observar que usar a mediunidade para o bem. E nós temos que observar que nós temos que analisar os pontos para ver se é isso mesmo que é aquilo que está ali ou se aquilo não é válido. Não podemos, como eu disse, acreditar friamente nas coisas. Não podemos acreditar friamente nas coisas sem que a gente estude, sem que a gente pesquise, sem que a gente vá atrás de pessoas sérias que têm o conhecimento do fato, porque uma pessoa sozinha não faz milagre. E o médium, ele não é Deus, ele pode errar. Deus é que sabe das coisas que podem acontecer ou, enfim. Então, nós temos que analisar os pontos com cuidado. Nunca afirmar quando nós não temos certeza. Aliás, temos que estudar muito, porque e a mediunidade bem trabalhada é uma mediunidade saudável. Agora, aquela mediunidade mal trabalhada ou não trabalhada, daí sim pode trazer dificuldades para nós, né? Então temos a questão da permissão da mediunidade por necessidade, né? Porque ninguém é médium à toa. Tem pessoas que não estudaram a questão da mediunidade, tem pessoas que pensam que tem pessoas muito assim, que não tem conhecimento mesmo, que acha que é coisa da cabeça, que tá ruim dos nervos. Então, não tem isso. Não tem isso. Não é questão de nervos, de nada disso. Nós temos que analisar que muitas vezes é a mediunidade. E nós temos que analisar que é um dom de Deus. Deus permite porque nós necessitamos, enfim. Então eu já falei demais, e vamos nos despedindo. E eu agradeço, espero que tenha ficado bom. E é isso, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, vamos tirar as dúvidas, se eu puder ajudar. Então, vamos encerrando com a vibração. Agradecemos ao plano espiritual superior que está nos auxiliando aqui para mais essa palestra. Espero que todos vocês estejam bem. Então vamos fazer a nossa vibração. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos reunidos na reunião de hoje
e pelos ausentes. Vibremos ao Vale dos Suicidas, umbral, trevas, pelo Vale dos Abortados e pelos oceanos, aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedindo pela limpeza dos ambientes, aproveitando e pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo e do espírito. Vibremos aos hospitais, velhinhos, moradores de rua e, enfim, a todos os necessitados. Aos desencarnados, aos encarnados e desencarnados, e graças a Deus e graças a Jesus, agora vamos nos despedindo com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. O Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, está encerrado por hoje. Graças a Deus, boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima.